Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte do vídeo em que é abordado sobre a poética de Aristóteles. Nesse segundo vídeo veremos como funciona este prazer da parte do contemplador ao vislumbrar com a mimesis na obra de arte. E da mesma forma veremos como funciona a mimesis na música e também nas outras artes. Porém, se você não assistiu a parte anterior, recomendo que assista para assim desfrutar do que será passado nesse vídeo e poder compreender. Agora, se você já assistiu o vídeo, então dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Da mesma forma, darei aqui um parêntese. Muito do que será passado aqui não se encontra na obra de Aristóteles, porque se trata também de uma reflexão também a partir de outras obras para compreendermos os princípios aristotélicos que se contêm nessa obra, a fim de que possamos compreender as artes como tais, principalmente as artes hoje em dia e também no decorrer dos séculos. Então, sigamos nessa jornada e sigamos ao vídeo. Tendo em vista tudo isso, a imitação gera muito mais prazer, pois além de fornecer o conhecimento, ela nos dá prazer. A gente contemplar uma imitação. Até mesmo o Aristóteles comenta que a imitação, até dos animais mais vis, vamos dar um exemplo de uma serpente, se torna admirável. A gente não admira tanto um animal vivo, mas a gente admira o cuidado com a mimética. O cuidado. E a gente sente prazer com essa representação do real. Mesma coisa a gente poderia destacar com uma escultura de Giovanni Strazza, chamada A Virgem Velada. Esse cuidado de como representar um véu e parecer ser um véu real, mas não é um véu real. É uma escultura, como vocês bem veem. Então, a gente vê todo esse cuidado do artista. Isso gera no receptor, no contemplador, a seguinte pergunta: nossa, como o artista conseguiu fazer isso? É impressionante. É impressionante essa como ele conseguiu reproduzir um véu que pareça ser real, mas é uma escultura. E isso da mimética faz muito parte da gente. Evidentemente que, como bem mostra o José Ortega y Gasset em seu livro A Desumanização da Arte, essa questão da própria mimética, da representação do real, é posta em dúvida. Por quê? Porque os artistas modernos, como bem explica o filósofo e sociólogo espanhol, eles se perguntavam: mas será que a arte tem o dever de representar a realidade? Será que a arte não está sendo contaminada com o real? Aí eles começaram a ver a arte de forma dicotômica do real. Aí a gente vê que é meio que um questionamento da mimética. Esse livro do José Ortega y Gasset vale a pena um dia, de repente, eu comentar em outro momento, porque ele comenta de uma forma fenomenológica para entender 3 questões em palco. Entender os artistas românticos, os artistas modernos e, sobretudo, o público. E uma das questões que vem em mente é por que o público, a maior parte do público, não curte tanto boa parte da arte moderna. Essa é a indagação do livro. E uma das respostas que ficou mais claro ainda com esse livro é porque a maior parte das pessoas buscam a representação do real. O que é uma metáfora sem a representação do real? O que é um símbolo sem aquilo que está sendo representado? Para os cristãos, um cordeiro, o que significa? É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o símbolo que representa, por exemplo, uma colcheia? Uma colcheia. Lembra a música. A música também simboliza uma nota de meio tempo. Até, por exemplo, aí tem uma passagem do José Ortega y Gasset que mostra a respeito de um boneco de cera muito bem representado, parecendo ser uma pessoa. E aí mostra a questão, o asco dos modernos, daquilo
daquela contaminação do real para a arte, porque, como eu falei, o pensamento filosófico da arte moderna, uma coisa é a arte, outra coisa é a representação do real. Em que a arte, para muitos deles, quando é vinculada à arte, é uma contaminação. A gente nota que essa sensação de ver um boneco de cera que pareça um ser humano cria um asco de boa parte dos artistas modernos. Fins de esclarecimento, eu não sou contra a arte moderna, tá? Eu só apenas estou esclarecendo qual é o pensamento filosófico da maior parte das correntes da arte moderna, como bem expressa o José Ortega Gasset, que não dá para generalizar. Como toda arte, tem sempre uma corrente filosófica por trás. Então a gente vê que não é todos os artistas que têm asco da representação do real. Mas o que também é fato é que essa busca pela mimesis da representação do real na arte é uma coisa que foi muito menos buscada nas correntes da arte moderna do que nas demais artes. Como no caso do romantismo, como bem diz o autor espanhol, de que foi ao período que foi mais explorado a representação do real, gerando, portanto, um desgaste e um cansaço da parte dos artistas, naturalmente, como ele bem expressa no livro. Mas isso é uma temática para um outro livro. O que eu estou focando é a parte do contemplador, de como o contemplador sente prazer e por que a maior parte das pessoas buscam as obras miméticas que visam a representação do real do que algo mais abstrato. Apesar de que às vezes as pessoas também podem apreciar as pinturas abstratas, porém muitas vezes essas pessoas se vislumbram pela forma como é feita pelas cores. O Aristóteles também fala como imitação do real. Por quê? Porque quando a gente busca fazer tintas para determinadas, para representar tais cores, se fabrica tintas daquelas cores para representar a realidade daquela cor, sendo que é aquela cor. Se eu busco na realidade o amarelo, é porque esse amarelo existe. Então aí entra o princípio mimético da vivacidade das cores e também até porque as cores também podem emitir um afeto. Então, não somente com vivacidade, mas também de outros afetos. Sigamos ao vídeo, só um esclarecimento para vocês não pensarem que eu sou contra a arte moderna. Eu gosto muito de arte moderna e dois dos compositores que eu mais gosto é Igor Stravinsky e Bartók. Prokofiev e Shostakovich também. Voltando ao boneco de cera, quanto parte dos artistas modernos sentem asco da representação do real no boneco de cera, enquanto para a maior parte das pessoas não. Para a maior parte das pessoas gera encantamento, sabe? Mas se soubesse falar, mas se representasse algum som, iria gerar mais ainda encantamento. Vamos dar um exemplo. Por que as crianças queriam ter uma boneca ou um boneco que falasse? Por quê? Por que esse desejo na infância? Por causa da mimética. A mimética nos gera prazer. Por que que nos jogos de videogame muitos gamers buscam um melhor gráfico? Por que que os criadores de jogos buscam isso, o melhor gráfico para fornecer para os seus clientes? Por que esse aprimoramento gráfico? Por causa da mimesis, da imitação. Por que no cinema há todo um cuidado da mimesis na ação, no teatro também? Por quê? Por que há todo esse cuidado? Para justamente gerar encantamento. Uma pessoa é tipo um filme desconexo que não tem a ver muito com a realidade, porque a realidade ela é conexa, ela tem muitas pontos. A gente funciona por meio da lógica, na coerência. Tem que ter algo vinculado à realidade, até para chamar atenção para a maioria das pessoas, sabe? Então, por isso que a gente vê, por mais que os artistas se comprazem em desenvolver algo abstrato, a maior parte das pessoas não vão entender porque é algo subjetivo. E para a pessoa entender, ela precisa ter algo vinculado a símbolos, ao objetivo, algo que a pessoa possa entender. E aqui a gente vai chegar no ponto da música. Porque qual é a imitação?
que a música extrai da realidade. Aristóteles diz que o ritmo é harmonia, mas também tem um ponto mais profundo: o caráter, o sentimento. Sentimento em que a gente nota bem no próprio livro do Ortega y Gasset, assim como em um dos ensaios do Otto Maria Carpo, que a gente encontra em seu livro O Canto do Violino e outros ensaios inéditos. A gente observa o seguinte: como Beethoven e os compositores românticos viam a música. Viam como uma autoconfissão. Por exemplo, você é meu contemplador. Você é o meu melhor amigo. E a gente conta os maiores desabafos aos melhores e maiores amigos. Tanto é que aos maiores amigos a gente pede para nesses momentos nos ouvir, porque a gente quer ser ouvido nesses momentos de desabafo. Só que aqui é um desabafo musical. Eu vou exprimir os meus maiores sentimentos, os meus maiores pesares, minhas alegrias, mas também meus sofrimentos. E eu quero que você me escute. Escute, você é meu melhor amigo. Aí entra aqui a questão, a imitação do sentimento, a imitação do caráter. É uma confissão. Aqui, como bem fala o Ortega y Gasset, é uma confissão da qual o compositor integra ao intérprete e confia ao intérprete, que é o mensageiro, assim como também a gente vê antigamente no próprio diálogo Ion de Platão, em que o poeta era o que criava a poesia, o rapsodo declamava. Evidentemente que os poetas também podiam fazê-lo, mas a forma era um pouquinho diferente de declamação. Mas o rapsodo, ele declama a poesia, como o caso de Ion, declamava as poesias de Homero, e o público recebia. Então aí a gente vê a responsabilidade do intérprete em honrar a mensagem do compositor. E não somente honrar, como interpretar e vivenciar, porque o intérprete também tem que, para poder transmitir ao contemplador, também tem que se compadecer. E aqui entra algo profundo, que o intérprete fazendo essa comunhão com o compositor, ele transmite para que o contemplador vivencia essa experiência de compaixão, de empatia, de sentir o que o compositor está exprimindo, e não somente o compositor como intérprete. É o que no Ion do Platão fala na questão, só que na questão da inspiração e na possessão das musas, que era o que eles acreditavam, no pensamento cristão seria a própria inspiração divina, em que no caso eles acreditavam que as musas inspiravam, possuíam o poeta, que por sua vez inspirava o intérprete, o rapsodo, e chegava depois ao público que se sentia inspirado. Então aqui a gente encontra uma profundidade entre um caso mais profundo teológico. A gente poderia pensar no sentido do Espírito Santo, inspirando, por exemplo, o artista. Poderíamos pensar de várias formas, mas o que importa a gente ressaltar é justamente o que é esse sentimento de compaixão, o que se trata aqui, o que se trata. Aqui entra o que o Aristóteles começa a falar, importante a se destacar, a diferença entre o propósito da comédia e da tragédia. Muito obrigado por assistirem até aqui. Na próxima parte, antes de se abordar acerca da comédia e da tragédia, também para entender esse sentimento de compaixão que o Aristóteles traz, abordarei no próximo capítulo mais a respeito da imitação e a interpretação musical e poética. Então fiquem atentos que tem mais coisa que vem por aí a respeito da poética de Aristóteles e também sobre as artes. Então tenham uma boa semana e até a próxima.